Vamos lá. Bom, primeiro quero dizer muito boas-vindas, porque de verdade estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Antes de qualquer coisa, quero dizer que não é só sobre uma aula, não vai ser mais uma coisa que vocês vão estar participando, que vai ser da boca para fora, muito pelo contrário, é do coração para dentro. E hoje eu quero que vocês respirem fundo comigo, tá? Porque vai ser um marco, eu tenho certeza disso. Então, o que vocês vão ver muito agora nesse encontro não vai ser sobre peso, não vai ser sobre o número de balança, né? E sim vai ser algo sobre mulheres que decidiram ali não desistir delas mesmas, né? Cada quilo eliminado ali, eu vejo que carrega uma escolha, sabe? Um não dito numa hora certa, né? Um dia difícil que mesmo cansada, você foi lá e se superou, sabe? Então a gente vai falar muito sobre constância, a gente vai falar muito sobre comunidade, a gente vai falar muito sobre o que que é a união feminina, né? Uma mulher ajudando a outra, lapidando uma outra, uma vida, né? E com isso a gente chega muito mais longe. Eu não tenho dúvidas quando eu falo isso, porque é uma verdade que eu carrego, não só para o meu processo de emagrecimento, mas eu vejo no olhinho de cada uma, né? Uma inspira a outra, uma ajuda a outra, e saibam, se vocês não sabem até aqui, vai. Descubram agora, mas vocês certamente são minha inspiração também, cada uma, cada história que eu escuto, cada eita que vocês, nossa, se superam para mim é muito importante e eu fico muito emocionada de poder estar aqui contribuindo um pouquinho ali com cada jornada de vocês, né? Então, hoje, eu quero mostrar uma coisa muito especial que, na realidade, eu acabei montando minutos antes, né, dessa reunião. Eu confesso para você que não foi algo que eu organizei de fazer antes, mas quando eu vi que a gente tinha atingido o nosso marco, eu fiquei tão feliz, que eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente para poder mostrar para elas o quão feliz eu tô com toda essa questão de ter atingido essa 1 tonelada, né? Porque quando a gente pensa em 1 tonelada, às vezes a gente acha que como eu vou te dizer, muito superficial, mesmo sendo um número tão expressivo, né? Que é superficial, mas não é. Porque não se trata só sobre quilo eliminado, né? Se trata sobre todos essas superações que a gente teve que fazer para poder atingir, né, esse quilo eliminado, tá? Então, eu preparei aqui uma coisa, vamos ver se consigo passar, né, gente? É bom que ao vivo dá todos esses perrengues, né? A gente testa e é sempre assim. Hoje eu não vim falar. Não tá rodando, né? Alguém me confirma aqui, você tá paradinho. Deixa eu tentar botar aqui de novo, só um instantinho. Meu pai da glória. Não está passando, também vi isso. Vamos ver se agora vai. Misericórdia. Como se uma vovó nauta aqui. Também não vai. Acho que esse aqui também não vai. Eu sei o que eu vou fazer, peraí. Vamos abrir ele aqui no único caminho que ele está lendo, que é o Drive. Hoje eu fui levar minha filha no médico, né? E aí, ao longo do trajeto, a gente foi conversando um pouquinho sobre essa questão da evolução de vocês. E ela ficou impactada. A Júlia tá com 12 anos, né? E ela ficou impactada com todo esse resultado que vocês conseguiram atingir juntas, sabe? E aí a gente teve essa ideia junto no carro de montar esse vídeo, gente. Preciso muito passar para vocês. Será que eu não vou conseguir? Nem brinca, pensou?
Engraçado que eu passei ainda agora para fazer um teste e consegui. Vocês desculpem a vovó nauta de vocês, tá? Você agora vai, gente. Acho que foi. Hoje eu não vim falar de peso, eu vim falar de mulheres. Mulheres reais, com rotinas, com boletos, com filhos, com trabalho, com cansaço, com dias bons, dias difíceis. Quando a gente começou em 2025, a meta era simbólica. 1 tonelada eliminada juntas. Um número que representava muito mais do que quilos. Representava decisões, viradas de chaves, escolhas que ninguém via. E hoje, eu olhando para tudo isso, olha o que a gente construiu, meninas. Eu posso dizer com o coração cheio. A gente não só bateu a meta, mas a gente ultrapassou. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa tonelada não foi só eliminada no prato, ela foi eliminada da mente, do emocional, da forma de como cada uma começou a se enxergar. Foi eliminada quando você acordou cansada e mesmo assim escolheu não desistir. Quando o dia foi uma bagunça, mas você fez o melhor que dava. Quando o doce chamou, a ansiedade bateu e você parou, respirou e escolheu o diferente. Ou até quando você comeu, mas não se puniu depois. Isso também é vitória. Essa tonelada foi eliminada quando uma mulher escreveu no grupo: hoje foi difícil, mas não vou desistir. E outra respondeu: estou aqui com você. Isso sim é comunidade. Isso sim são mulheres unidas. Isso sim é a nossa confraria das diamantes. Porque ninguém aqui caminhou sozinha. Cada passo seu inspirou a outra. Cada relato seu fez alguém acreditar que também dava. Cada queda virou um aprendizado coletivo. Teve mulher que começou sem acreditar. Teve mulher que achava que o metabolismo estava quebrado. Teve mulher que dizia: eu faço tudo certo e não emagreço. Teve mulher que só queria voltar a caber na roupa guardada. Teve mulher que só queria se reconhecer no espelho de novo. E olha onde a gente chegou juntas. E não foi só sobre perfeição. Foi sobre constância possível. Foi sobre aprender a respeitar o corpo. Foi sobre parar de brigar com ele. Teve dia de marmita improvisada. Teve dia de treino feito pela metade. Teve dia de só beber água e respirar fundo. E mesmo assim, foi suficiente. Porque quando uma mulher entende que ela não precisa ser perfeita para o resultado chegar, ela fica imparável. E isso muda tudo. O que eu vi em 2025 não foi só o peso indo embora. Foi postura mudando, foi autoestima voltando, foi mulher se priorizando sem culpa, foi mulher aprendendo a dizer não, foi mulher se escolhendo. Cada quilo eliminado carrega uma história, um medo vencido, uma comparação deixada para trás, uma tentativa de que dessa vez deu certo. E eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Se você está aqui, você faz parte disso tudo. Mesmo nos dias em que duvidou, mesmo nos dias em que pensou largar tudo, você ficou, você voltou, você tentou de novo. Isso é força. A força da mulher unida não está em nunca cair, está em levantar juntas, em lembrar umas às outras quem é a gente quando o cansaço fala mais alto. Essa tonelada é nossa, mas o que ela apresenta é muito maior. Representa um ano de viradas, de amadurecimento, de aprendizado, de ação. E se 2025 foi o ano em que a gente provou que juntos somos mais fortes, 2026 é o ano que a gente vai ainda muito mais longe, sem pressa, sem culpa, sem sofrimento, com constância, com estratégia, com apoio. Obrigada por confiar, obrigada por compartilhar, obrigada por ser inspiração, mesmo sem perceber. Você é uma diamante. E diamante não nasce pronta, é lapidada. E a nossa lapidação está apenas começando. Parabéns por participar dessa jornada incrível. Sou muito grata por ser a sua última nutricionista. É isso, gente. Não foi, né, o perfeito na tela cheia, mas exatamente sobre isso, né? Porque aqui o feito sempre melhor que o perfeito, sempre vai ser. Não sei se vocês conseguiram ouvir, me manda um ok aqui no chat, se está todo mundo conseguindo ver direitinho. Mas fiquei muito feliz e emocionada, confesso para vocês, ó, já estou com vontade de chorar de novo,
e nem posso, porque eu tenho muita coisa para falar aqui hoje, mas eu fiquei muito emocionada, porque conforme eu fui juntando esse vídeo do dia 1 de janeiro de 2025 até o dia de hoje, 18 de dezembro, né, o horário da tarde que eu terminei de atender às 2 horas, antes de levar a Júlia no médico, eu olhei assim, eu falei, nossa, olha que coisa maravilhosa. Olha como essas mulheres são competentes, olha como elas são capazes, olha, eu quis trazer isso para vocês aqui, porque muitas das vezes vocês não têm essa visão. Vocês acham que né, são sempre assim, como vou dizer, nunca tá muito bom, sabe? Sempre tem muito a avançar. E não é, olha quantas coisas a gente conquistou juntas, né? Olha quantas coisas a mais a gente tem ainda para conquistar, sim, mas validem cada vitória de vocês, sabe? Porque quando a gente não tem ali orgulho da nossa jornada, fica tudo muito mais pesado. E olha como juntas a gente chegou muito longe, muito longe. Então, eu estou muito orgulhosa aqui de vocês, de verdade, porque é para se emocionar mesmo, né? Isso aqui é a prova de que não é sobre ser perfeita. Esse ao vivo aqui que a gente está fazendo é a prova de que não dá para ser perfeita, e sim sobre continuar. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre constância, motivação, sobre, né, persistir. Então, eu preciso contar para você, assim, uma verdade que quase ninguém fala, né? É que a motivação, na realidade, ela não sustenta o emagrecimento, né? Ela vem, ela vai. O que sustenta realmente o resultado é a estrutura. O que que isso quer dizer? É uma rotina possível, né? É uma adaptação do seu dia a dia, é uma decisão repetida nos dias comuns, não nos dias perfeitos, sabe? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a questão da constância, sobre como organizar nossa estrutura, nossa rotina, para que a constância ela chegue para você de uma forma leve, não seja uma coisa pesada, sabe? Porque na realidade é isso, o corpo ele responde à repetição de um método, de um ato, de uma rotina, né? E não a picos de esforço. Essa questão da gente ficar às vezes, né, muito no corre o tempo todo, isso só gera mais trabalho para o nosso corpo e para nós mesmos. Então, aqui eu quero realmente explicar um pouquinho melhor sobre isso e dizer para você que o metabolismo também ama uma previsibilidade, entendeu? Quando você fica ali colocando muitas coisas mirabolantes, ele vai responder, talvez não do jeito que você imagina, ele vai responder com um pouco de resultado no início, mas depois ele vai travar, porque ele não gosta de picos, ele não gosta de muita intensidade. Os hormônios amam uma rotina, gente. Eles detestam caos. Eles detestam ficar horas sem dormir. Eles detestam picos de estresse, sabe? Os hormônios, eles gostam de estabilidade. E a constância gera segurança para o corpo. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre isso, né? O material que eu construí para trazer para vocês aqui é muito pautado nisso, porque toda mulher que teve resultado aqui aprendeu uma coisa importante, né? Que ela começou a dizer alguns nãos quando importava, né? Não por exagero que não valia a pena, não para aquele ambiente que estava sabotando ela, não para se colocar sempre por último, não para o mais importante, para a culpa. Porque a culpa é uma coisa que pesa na nossa vida, pesa até em número de balança, eu diria assim, porque ela não leva a gente para lugar nenhum. Ela finca a gente num lugar em que não é nosso, sabe? Então, é importante você dizer esse não. Não para culpa, não para o ambiente que te sabota, não quando você vê que o alimento não vale a pena. É uma caloria que nem vale a pena, sim, sabe? Então, o não social de toda semana, né? Se você estabeleceu para você uma meta de que uma vez na semana, né, vai ser a sua pulada de cerca, entre aspas, aqui comigo, por que dizer sim todos os dias, né? Aí é sim para um pedacinho de bolo, é sim para uma bala, é sim. E quando a gente vê, os nossos sims viraram uma bola de neve e nos afastam do nosso resultado real, né? Então, quem diz o não nessa proporção, fica bem, né? Fica melhor. Então, é importante você dizer não ali na medida certa, sabe? Porque senão dá ruim. Mais sim do que não, dá ruim, né? Então, organiza os nãos que você precisa dar, ok? Outra coisa também que eu quero falar é sobre o não quando a gente precisa dar, quando a gente tem que comer para anestesiar um cansaço, sabe? E aí, se a gente não se organizou e não se planejou, a gente acaba falhando, sabe? Porque o cansaço engole mesmo, gente. Se a gente não tem um freezer que ajuda, uma despensa que ajuda, um iFood do bem,
já treinado para uma coisa saudável, né? Uma equipe em casa que apoia, a chance da anestesia do cansaço virar um McDonald's, um Burger King, sabe? Uma pizza, é alta. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Sobre a organização, o planejamento que viram constância na sua vida quando você consegue organizar essa rotina, tá? E o não de abandonar tudo porque escorregou. Esse não é muito importante de dar. Porque senão a gente fica esse tempo todo engessado no perfeccionismo. Ah, então já que comi esse bombom, então também? Ah, já me lasquei toda? Aí vai e come um bombom todo. É um pouco aquele meme, né? Que muita gente ficou copiando na internet. Que aí, porque você borrou o batom, você já se lambuza toda. Porque você caiu uma gota de água na blusa, você já se molha toda. Não é assim que a banda toca. Essa que é a realidade. Então, é importante a gente equilibrar isso, tá? Dizer não quando necessário não é perder a vida. É escolher a versão que você quer construir. Então, escolher o seu não é muito importante. E eu não estou aqui dizendo, levantando a bandeira, que a gente vai ter que dizer não para tudo que a gente ama. Não é isso. Mas a frequência do que a gente vai fazer para sair do plano alimentar tem que ser menor do que a frequência de estar no plano alimentar. Senão o resultado não chega. Então, é importante a gente ter isso como consciência, né? Organizar. Se o combinado comigo foi uma refeição livre por semana, não é sexta, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. É uma refeição. Se são 2 refeições que você combinou comigo, são 2 refeições. E as outras a gente vai ter que sim sustentar ou não. E olhar. Cara, o meu combinado comigo mesma era no sábado comer pizza, né, com a minha amiga, com o meu marido, enfim. E aí, durante a semana, vai ter outra confraternização. É saber qual que eu vou manter. Ah, eu vou manter a confraternização ou eu vou manter o meu final de semana que eu escolhi? E tá tudo bem mudar. Mas não tá tudo bem sempre virar exceções. Entende um pouco sobre isso? Então, constância não é fazer tudo certo. Constância é pegar o pique de viu que foi muito além do que era planejado, voltar rápido. É errar pequeno, sabe? É escolher o possível ao invés do perfeito. E é isso que muda, gente, o corpo, a mente e a autoestima, tá? Então, agora eu quero que você pegue o material que eu enviei para você, que é o planner, né? É o nosso diário diamante de 2026. Por que eu tirei o nome de plano e botei o diário? Porque eu quero que você consulte ele diariamente. Eu quero que ele seja sua âncora de 2026. Eu quero que ele seja a base do seu chega das coisas que não cabem mais na sua vida, das coisas que você não quer mais para você, sabe? Então, não é um planner com papel bonito, apesar de ter ficado bonito, vai. Foi eu que fiz, eu botei cada florzinha, eu botei cada detalhe ali para vocês. Mas ele é uma conversa honesta com você mesma, entende? Então eu quero que você entenda que cada coisa que eu botei ali nesse arquivo foi uma coisa intencional, tá? Então vou abrir aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se agora ele vai me boicotar de novo. Esse sistema aqui maravilhoso. Acho que agora vai. Todo mundo vendo direitinho aí o arquivo, gente? Acho que sim, né? Bota ok para mim no chat, por favor. Isso, obrigada. Vou ver se eu consigo aumentar aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui, eu montei cada página dessa organização para vocês, para que vocês consigam consultá-las praticamente todos os dias. Para que vocês estejam conectadas com a meta de vocês todos os dias, tá? Porque isso faz muita diferença. Então, aqui, eu coloquei nessa primeira página do que se trata, que é o diário nosso da Diamante, e aqui eu coloquei um espaço com carinho para que você consiga colocar o seu nome, né? Para que você consiga ali ir rumo a lapidar sua melhor versão. Então, coloque ali o seu nome, essa é a primeira etapa, todo mundo colocando o seu nome. Conforme a gente for avançando nas atividades, eu vou dar um pouquinho de tempo para vocês escreverem e a gente vai falando um pouquinho aqui de feedback no chat e eu vou abrir também o microfone para quem quiser falar, tá bom? Vamos lá. Essa primeira parte aqui, a gente vai falar um pouquinho da sua eu do futuro. E aí, não tem como eu construir um futuro se eu não olhar para o que passou. Essa é a realidade.
A gente precisa entender o que deu bom, o que deu ruim, o que aconteceu na nossa vida para que a gente consiga construir um 2026 mais sólido, um 2026 com mais resultado ainda, né? Porque a gente quer resultado, obviamente, senão a gente nem estaria aqui, né, numa noite dessa. Então, eu quero que cada uma preencha ali. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do que aconteceu. Então, eu quero que vocês coloquem ali como que foi começar o ano de 2025. Como que foi o ano de 2025 ali no começo. Se imagina, fecha os olhinhos, ó. Se imagina ali em janeiro desse ano de 2025, como que você começou o ano? Cheia de esperança? Cansada já? Sabendo que ia dar certo esse ano, agora vai? Ou não, ainda envolvida em muitos problemas e muitas dificuldades? Como é que foi o ano? Eu quero que alguém abra aqui, tem pouquinhas pessoas, acho que dá para a gente abrir. Quem vai ser a minha voluntária em falar um pouquinho para responder essa pergunta no ao vivo aqui? Senão eu vou escolher igual o professor, gente. Coloca aí, ou no chat ou abra a câmera e o microfone, para a gente poder falar. Vocês estão tudo com câmera fechada, eu não sei nem quem tá aí, quem não tá, entendeu? Bota aí, vai lá. A Márcia abriu a câmera. Abre aí o microfone, Márcia. Fala um pouquinho aqui. Como que foi teu ano de 2025 no comecinho? Quando foi janeiro de 2025, virou ano novo, vida nova, como é que tava o coração, o sentimento? Ah, na esperança, na expectativa de que esse ano eu faria tudo diferente, que eu ia conseguir emagrecer, que eu ia conseguir controlar as minhas emoções, que eu ia conseguir fazer as minhas atividades físicas com, com mais frequência, aquilo tudo que a gente promete para a gente mesmo, né, no início do ano. Ok, Mas não rolou. é isso. E aí, por isso, eu botei a pergunta 2. Onde você sentiu que deslizou durante essa promessa? Exatamente no que você estava falando. Eu comi um chocolate. Comi um, vou comer 3 logo. Eu não fui à academia hoje. Também não vou amanhã, hoje não, só vou semana que vem. Tem festa, segunda-feira eu começo. E aí vai virando uma bola de neve. Nunca consigo chegar no, não, nunca consegui, na verdade, chegar no objetivo. Objetivo, né? A Aline falou aqui também pra gente no chat. Deixa eu abrir aqui você, Aline, no chat, peraí. Que iniciou o ano com esperança de manter o foco. Ok, isso é bom. Agora bota pra gente onde é que você deslizou. Se você puder abrir a câmera e o microfone, abre, porque aqui a gente só a gente, tá em casa e fica tranquilo que a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para ajudar. Mas hoje vai ser uma boa sessão de terapia alimentar em grupo. Então, bota aqui para mim qual que você achou que foi teu deslize, tá? Bota aqui, para eu poder ler. Vocês ainda estão vendo a tela, né? Porque eu não sei se subiu aqui ou não. Comecei o ano diferente. Não, comecei o ano querendo fazer diferente, mais perdida, sem saber por onde começar, tentando pegar no milagre da caneta. Ok, a Aline botou, nos dias que estava cansada e estressada, foi o dia de deslize. Carlinha, bota também aqui, qual foi seus dias qual foi seu deslize? O que você sentiu que foi teu deslize? Que aí eu quero ver. Pode abrir a câmera e o microfone, gente, vocês estão muito quietas. Estão muito quietinhas. Vocês devem estar tudo em confraternização escondida. Porque teve gente falando pra mim que ia na confraternização. Eu falei assim, que linda. Vamos lá. Os dias que estava cansada e estressada. Foi? Vocês pararam de ver a apresentação, né? Provavelmente. Deixa eu abrir aqui de outro jeito, porque esse coisa tá me sabotando.
Vamos lá. Meu deslize. Acho que foi no dia a dia, achando que a canetinha ia resolver tudo e só comendo cada vez mais. É isso. Às vezes a gente se apega ali em um milagre de Jesus. E o milagre nunca dá o resultado esperado, gente. Nunca dá o resultado esperado, porque sempre acaba que se a gente não muda o pilar importante, que é o pilar da alimentação, as coisas saem do controle. Então, lembra que eu falei? O corpo ama uma rotina. O metabolismo adora uma estabilidade. Então, se você não ficar ali em pé, com uma rotina estruturada, acaba que você realmente vai sempre voltar para sua antiga eu, tá? Então, essa questão que vocês pontuaram do deslize é importante a gente analisar, porque são coisas que acontecem dia a dia. Então, quem nunca aqui já teve uma situação igual a Márcia citou? De acabar comendo ali um negócio, e aí depois que já aqui fiz isso aqui também, então que se exploda, eu não consigo mesmo nunca, vou comer aqui isso e tal, porque, né? Quem nunca teve um dia cansado, estressado, e aí chutou o baldão, sabe? Isso são coisas que acontecem na nossa rotina. Ou eu estou errada? São coisas que acontecem no nosso hábito. E aí, a gente sabendo onde deslizou, já tem material de melhoria. Porque quando a gente olha para dentro e entende o que foi que deu ruim, fica mais fácil a gente corrigir. Do que a gente ir igual cego assim, achando que, nossa, não tem jeito. Não tem jeito. Onde foi que aconteceu o erro? Que a gente pode fazer para se antecipar para a próxima vez que ele continuar acontecendo? Porque o mundo não vai mudar. É a gente que tem que mudar, sabe? A festa não vai deixar de ter. Os doces não vão te deixar de oferecer. O marido não vai deixar de trazer pizza. Essa que é a realidade. É a gente que tem que mudar e não o mundo. Porque não vamos deixar de receber boleto, não vamos deixar de nos estressar. As pessoas não vão deixar de tentar fazer a gente perder o nosso réu primário. Infelizmente, são coisas que acontecem. Mas a gente tem que se adaptar. E aí, beleza, vamos responder a pergunta 3. Onde foi que vocês melhoraram? Respondam aí no caderninho de vocês e alguém abre aqui o microfone e a câmera para falar. Vocês estão muito quietas, estou ficando nervosa. Abre aqui para falar. Qual foi a pontuação que vocês observaram que melhoraram? Conta aí para mim. Você está falando ainda de 2025, né? Só ainda 2025. Eu acho que eu melhorei a partir do momento que eu comecei a entender as necessidades e o funcionamento do meu corpo dentro da minha idade, né? Porque eu sempre acreditava que dieta seria igual para todo mundo, homens, mulheres, em qualquer idade. Qualquer idade, eu iria numa nutricionista, e foi o que aconteceu, eu fui em várias, elas tiravam um papel lá da gaveta, me entregava, eu fazia, mas não via resultado. Então, eu melhorei quando eu comecei a entender que eu precisava de algo diferente. E foi quando eu comecei a mudar. Primeiro, eu comecei a mudar a minha alimentação, por conta própria. Eu comecei a evitar certos alimentos, mas eu, ainda assim, como uma pessoa que colocou, eu ainda me sentia perdida, né? Porque tem que ter a combinação correta. Eu achava, por exemplo, que um exemplo, eu não vou jantar. Não vou jantar porque eu vou acabar, vai me ajudar a emagrecer. Eu vou ficar tantas horas sem comer. E eu, pelo contrário, eu estava estimulando o meu organismo a guardar mais energia, mais gordura, porque essa louca aí não está comendo, então Isso. vamos guardar a gordura aí, porque ela não está mandando nada para dentro. Isso aí. Vamos tocar. É a proteção do nosso corpo, né? Lembra que eu falei? Ele adora constância. Então, assim, isso é bom, isso é importante, porque quando a gente luta por uma coisa sozinha, seguindo dieta de Google, seguindo atalhos, sabe? Seguindo ali coisas que não fazem sentido estar ali, às vezes até a nossa dieta antiga, né, de 20, 30 anos atrás, a chance de dar ruim é quase 100%. Porque a gente está num momento diferente de rotina, a gente está num outro momento de ciclo hormonal, né? Nós somos cíclicas, então é importante você ter sempre realmente alguém esclarecendo ali,
né, como que funciona e te ajudando, te apoiando. Porque sempre verão dias de luta e dias de glória, né? A Aline colocou aqui, não melhorei. Aline, eu quero falar com você, mas você tem que abrir a câmera e o microfone, minimamente. Na verdade, eu melhorei quando parei de pular a refeição e consegui diminuir a quantidade de doce que comi igual formiga. Exatamente, era exatamente isso que eu ia pontuar aqui. É aquilo que eu falei, a gente tende a levar muito no chicote e só enxergar o macro do ruim. Quando, na verdade, sempre tem um ponto de melhoria, né? E eu que acompanho vocês aqui mais de perto, eu observo isso, principalmente quando eu preencho o diário alimentar e a hidratação, sabe? Isso me facilita, né? Então, é sim, importante a gente entender as melhorias, né? Carla, Claudinha, podem falar também aqui a melhoria que vocês tiveram ali nesse ano de 2025, tá? É importante vocês olharem isso e que vocês escrevam isso, porque isso vai fazer sentido mais para frente nessa ferramenta que a gente vai trabalhar, tá? E o que mais cansou? Me conta aí, fala para mim, Márcia, você está falando. O que você sentiu que mais te cansou esse ano de 2025? Num todo, o meu É. trabalho é bastante cansativo. Uhum. É a minha rotina, né? Trabalhar, eu sou professora, então eu trabalho na escola, à noite eu dou aula também. Eu acho que essa rotina mesmo. E estudar, acho que tudo, toda essa rotina do dia a dia, de trabalho, me consumiu muito. A rotina mulher. Mas eu passei também, onde eu melhorei, a me priorizar, sabe? A priorizar o que era até onde eu podia ir, porque eu queria resolver todos os problemas, né, pedagógicos da minha turma, eu queria resolver tudo. E aí, quando eu comecei a entender que nem tudo era pedagógico, aí eu acho que isso me ajudou. Então, eu comecei a fazer terapia em maio, e Ah, foi uma ótimo. coisa que acendeu a minha, o meu alerta, sabe, de que eu realmente precisava para mim. Eu estava tendo quase que uma crise de ansiedade, porque eu inventei de dar aula pela internet, Uhum. e eu chegava do trabalho, já queria emendar, enfim. Tá, entendi. O que você sentiu também, Márcia, que te deu mais energia esse ano? E meninas vão comentando também aqui no chat. Fazer atividade física. Eu encontrei o Box Fit, que é uma atividade física com os movimentos do boxe. É uma atividade física que só participam mulheres, tem turma mista, mas é à noite, mas a maior parte das turmas são mulheres de corpos reais, de vidas reais, e a gente costuma dizer que os 10 primeiros minutos da aula é uma terapia, porque a gente chega lá e cada uma fala, é uma Oi. catarse, sabe? Cada uma conta um pouquinho do seu dia, e depois a gente parte para a luta. E é bastante soco, né? Entre a gente, não tem soco, né, na gente, mas são movimentos, atividades De com libertar, atividade e isso olha, o dia que eu estou cansada, eu estou muito cansada, eu vou. Aí eu falo assim, ainda bem que eu vim. tá vendo? É isso. Porque Quando a pessoa geralmente pensa o contrário, né? é, E tô cansada. Olha, a Jaque, vou te falar que é um negócio essa Jaque. Já que tô cansada, nem vou. é, Então, é importante. Que bom, assim, a Aline falou que achou que tinha que abraçar o mundo e dar conta de tudo. Isso é uma coisa que cansa muito, Aline, essa síndrome Mulher Maravilha que a gente tem e esse nível de exigência que a gente tem hoje, eu diria que é humanamente impossível, tá? Então, precisa se organizar. E muitas de vocês falam para mim assim: Vê, eu não sei como você dá conta, né? Porque, tipo assim, ó, hoje, ó, só hoje, vamos pensar o que eu fiz hoje. Eu já treinei, eu já atendi 7 diamantes hoje de manhã. Umas online, outras presenciais. Eu já levei a Júlia no médico, já montei 2 vídeos, eu já gravei conteúdo para o Instagram, eu já organizei 2026 de vocês. Gente, já fiz um bocado de coisa hoje. Mas tô com a liberdade de saber que quando eu acabar aqui, nosso encontrão,
eu tenho um estoque no meu freezer, porque todo primeiro final de semana de cada mês eu me dedico à minha organização de cozinha. Então, eu não cozinho todo dia, gente. Eu já tô com minha organização ali pronta. E isso não vai sabotar o meu processo. E eu pude me dispor a estar aqui um pouco mais com vocês hoje, sem ter que acabar aqui e fingir que tá tudo no mundo ideal e pedir uma pizza, entende? Então, essa organização que eu quero trazer um pouco para vocês, eu vou ensinar esses pulos do gato aqui hoje, tá? A Claudinha colocou aqui, melhorei, que antes descontava as emoções na comida em besteiras e hoje não ocorre mais. Meus erros são em aumentar a quantidade na comida de verdade e errei não em beber a quantidade de água correta. Você sabe, Claudinha, que a quantidade de água que você não bebeu pode estar impactando na quantidade de comida a mais que você bota? Porque o organismo ele manda para você que está desidratado, você não ingere a água, ele manda para você que está com fome. Chega um determinado momento da vida em que ele vai falar assim: vou nem mandar que tá com sede, ela não vai beber mais água mesmo. Mando logo que tá com fome, vou fazer ela comer um volume a mais de comida. Quando ela botar comida para dentro, eu pego a água do alimento, me mantenho vivo, pego o que sobrou, vou estocar, porque eu não sei quando é que essa maluca vai beber água. É um pouco o que a Márcia falou sobre a questão do hiato em jejum, que impactava ali o metabolismo e o hormônio dela, né? Então, é importante aqui você ter essa clareza e bater, ó. Eu tô aqui com a minha, ó, sabe? Bater tua cota de água, porque isso vai te ajudar nessa questão da quantidade também, tá? Outra questão também que dá num truque de quantidade é, ao invés de, se você precisa ver muito volume de comida para poder mandar a mensagem para o cérebro de que tô comendo muito, né? É você montar 2 pratos. Então, o primeiro prato só saladona, e aí o segundo prato, saladona de novo, comida, né? Arroz, feijão, ou a batata e a proteína. E isso faz com que você ajude o cérebro a entender que está chegando comida e te gatilhe os hormônios de saciedade. Porque nosso hormônio ele demora de 10 a 20 minutos para poder começar a ser disparado. É o tempo que o estômago demora para poder enviar mensagens lá para o cérebro e falar assim, ó, chegou comida aqui. E o cérebro entender isso e falar assim, ó, para de produzir hormônio, leptina, grelina, tá tudo ok, eu já tenho aqui comida. Se você queima a largada, engole, você queima essa largada dos minutos e você come mais volume. Então, é a água, o tempo de você mastigar e a questão de dividir em 2 tomadas de prato, isso ajuda também, isso retarda essa questão de comer a mais, tá? Espero ter contribuído aqui, já que vocês estão caladas. Vamos lá. Aline, ter iniciado as corridas me deu muita energia no começo pelas medalhas, agora vou pela água e pela banana. É sobre, linda. Então é isso, a gente entender o que que drenou nossa energia e o que que repôs a nossa vitalidade. Porque nós somos feitos de emoções também. E se o que deu ruim, né, o que drenou, o que te cansou nesse ano, você não conseguir resolver para que no próximo ano isso melhore ou não aconteça, isso vai virar uma bola de neve. E se você não sabe olhar para o que te deu energia, vitalidade, o que te deu sorrisos, e você não valorizar isso e repetir isso, a tua vida vai virar um eterno apagar de incêndios. Entendeu um pouquinho aqui? Então, é um pouco do que a gente tem que olhar, e por isso que eu coloquei essa pergunta, tá? É exatamente por isso que eu coloquei essa pergunta aqui, para que você consiga entender o que que te repõe bateria e o que que te drena, tá bom? Vamos para 5? Vamos lá. Meu corpo e minha mente hoje estão... Vamos lá, Márcia, que hoje você foi pega para Cristo. Ah, eu estou me sentindo muito equilibrada. Estou conseguindo cumprir as minhas metas de alimentação, de atividade física, de me priorizar. É claro que agora a gente está no final de um ano letivo, mas eu já estava, desde que eu comecei, né, com você, há um mês e pouco, eu já estava me disciplinando mais. Eu já estou pensando na questão número 7, eu já estou até na 7. O que eu farei diferente que eu não quero repetir? Muito bom. Primeiro, é a prioridade. Segundo, não pensar, já que eu comi um, vou comer 3. Não. É isso. Não, primeiro, antes de comer um, preciso comer esse um? Eu vou comer? Vai valer a pena? Vale a pena essa caloria? Sabe? Vale a pena eu furar essa dieta, essa alimentação? Olha,
eu fiz uma ceia, uma pré-ceia de Natal aqui, porque minha filha não mora no Rio, ela veio passar 5 dias aqui comigo. E Legal. aí ela falou assim: Poxa, mãe, eu queria reunir a família para a gente fazer um Natal. A gente foi rindo, um pré-Natal. E aí eu trouxe a minha família, minha mãe, minha sogra, todo mundo, e a gente fez uma noite de Natal mesmo. Domingo à noite aqui em casa. Aliás, o dia de domingo todo parecia Natal. E Legal. aí, tanto que eu falo assim, gente, Natal não, já passou, já veio o Ano Novo. Não, ainda não passou o Natal. Mas enfim, e eu fiz uma ceia de Natal, segui até algumas orientações do cardápio de Natal que você trouxe, Legal. e eu, assim, ganhei uma estrelinha para mim, que eu fiz uma salada, e eu comecei pela salada, eu comecei pelo Chester, eu não Sou comi 7, 8 rabanadas, como eu deveria normalmente. outra situação. Eu, eu comi a salada, eu comi o Chester, eu comi um pouco do arroz da grega, conversei mais do que comi. A salada, a sobremesa, eu lembro que você me mostrou o tamanho do prato que eu deveria comer. Eu peguei um pratinho pequeno, cortei um pedaço só de um doce. Eu falei, rabanada, vou deixar a rabanada para lá. E assim, é isso aí. Eu farei diferente, sabe? Que eu não quero repetir, porque eu sei o quanto custa. Eu senti na pele Quanto e no custa? sangue o É quanto isso. custa. Saúde, né? Na vitalidade. É isso. Na roupa, sabe? Eu me sentia muito mal olhando para mim. Eu estava com peso de quando eu tive minha gravidez de gêmeos. Eu falei, eu tô grávida de quadrigêmeos agora. Não dá, né? Desde gêmeos eu cheguei nesse peso, sabe? Você quer E. que chega, né? Ai, gente, eu tô falando muito, desculpa. Tô Não, emocionada. falar. O povo tá quieto aqui. Nossa senhora, até parece que as suas minhas são caladas. Então, hoje, o meu corpo e minha mente, eu digo para você, eles estão bem equilibrados. Até as pessoas no meu trabalho perceberam isso. Até como é que você Falou, né? na consulta passada? As pessoas falam assim, mas você está mais zen, está mais tranquila. Sua palavra, número 5. É isso. É isso. Meninas, e vocês? Qual é a palavra da número 5? O corpo e a mente estão como hoje? Aqui no chat, já que vocês estão mudas, não estão querendo falar. E se alguém se animar, Claudinha, abre aí, que você também é falante, tá muito calada. Botem aqui a palavra, senão eu vou seguir. É uma oportunidade que vocês têm de analisar isso aqui, hein? Foi, vou seguir então. A rotina, como é que tá? Como é que tá a rotina hoje? A da Márcia eu já vejo que tá se equilibrando, né? Porque agora vai virar uma rotina nova, né, Márcia? É para eu falar? Pode falar. É, pode falar. Hoje a minha rotina, eu já mostrei para você também, comecei a fazer minhas comidinhas de levar minha comida para o trabalho, então eu tiro lá o domingo e planejo a semana toda, ainda não cheguei nesse nível de planejar o mês, mas planejo a semana. O que não pode faltar na minha marmita, os alimentos que você orienta, a salada, os legumes, o arroz, a quantidade certa, porque lá na escola a gente não tem como pesar, e aí eu acabava comendo além. Levo também uma fruta, e se a fruta de lá não me agradar, eu garanto a minha fruta, a minha sobremesa. Tenho procurado cumprir os horários também. A minha rotina está mais regular. O Regular. meu corpo e minha mente estão em harmonia e a minha rotina está regular, Ó, regularizada. é isso aí. E o que você vai fazer diferente é priorizar os seus nãos. É escolher os. Priorizar os meus, não. É olhar para aqueles doces todos e dizer, vale a pena. Outro dia eu fui no shopping com meu esposo, não lembro. A gente foi. E aí a gente parou num lugar, tinha um Bob's. Ele, amor, o Bob's. Ele quer, eu não. Ele quer, eu não, não. Aí tinha uma padaria, do lado mesmo tinha uma padaria que tinha uns sanduíches de queijo. Aí eu falei, não, eu quero aquele sanduíche aqui de queijo. Ele, não, você não quer um Bob, não quer um milkshake. Não, à vontade? Sim. É, Mas eu pensei, vai, até na bermuda que eu estava vestindo, o quanto ela estava confortável. pois é. Aí eu falei, não, não quero, quero Sobre. sanduíche dali.
falar que quando a gente se permite dizer alguns nãos, quando a gente cede e diz o sim, às vezes aquilo que era uma delícia nem fica tão bom assim. Porque a gente desmama aquele paladar doce, aquele vício do doce, né? Então, vale a pena dizer alguns nãos, sabe? Vamos lá, vou passar para a segunda folha, tá? E eu quero que vocês coloquem aqui, dêem um check em situações e emoções que te tiraram do caminho nesse 2025. Então, olhando para cá, Márcia, me sinaliza ali o que você achou que tirou você da tua melhor versão. A menopausa, a energia baixa, a ansiedade, a falta de foco. Acho que foi final de semana, não, porque quando eu juntava o balde, não importava nem final de semana, era todo dia. Era todo dia alguma Sono, nossa, como eu tenho dormido melhor e acordado disposta. isso Mudou aí. muito, muito. É isso. A Aline falou que a rotina tá, durante o dia tá equilibrado, o desequilíbrio vem à noite, quando tem vontade de comer doce e continua lutando. Então, acho que seria mais a sua questão aqui de ansiedade, né? Vontade do doce e tal, mas acho que é mais essa questão, Aline, para você botar aqui. Beleza, e aí, vamos pensar aqui no que deu ruim. Quando eu mais me sabotava era quando. O que você sentia que acontecia quando que você se sabotava? Ô, Márcia, por exemplo, quando eu mais me sabotava era quando eu tinha crise de ansiedade. Quando eu mais me sabotava era quando. Me conta aí. Era quando eu ficava ansiosa, assim, era. Aí, por exemplo, eu tinha que entregar um trabalho, e aí, para ficar sentada no computador fazendo, eu já subia com alguma coisa para comer. Aí, o que tivesse, era pão com requeijão, não tinha a fibra, né? Então era só o carboidrato, era muito carboidrato, era refrigerante, Entendi. muito refrigerante zero, porque eu achava que o zero estava me ajudando, Super sucesso. mas era assim, quando eu tinha alguma coisa para entregar que o tempo estava passando, estava se esgotando, aí a- 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 as beliscadas eram muito frequentes, Tá. me E acalmavam. acalmava. E o que você fazia de válvula de escape? Então, era o carboidrato. A tua Era o válvula carboidrato, doce era o pão, era a coxinha, a pizza, principalmente carboidrato. principalmente carboidrato. Ok, e aí vamos lá. Vamos imaginar que 2026 meteu ali um caos nesse primeiro trimestre, que você está muito cansada. A Aline até botou, quando eu chegava em casa cansada. Então, se imagina, Aline, vivendo isso aí. É uma rotina exaustiva, porque a tendência, infelizmente, não é a gente ganhar na cena da virada. Queria, mas não é o que acontece na maioria das pessoas. Então, se a gente tiver ainda o cansaço, se a gente não tiver esses sabotadores, ao invés de comer, sabe? O que a gente vai fazer quando ocorrer novamente? Isso aqui é de uma inteligência e de uma previsibilidade que vocês não têm noção do tamanho que é essa ajuda aqui. Porque mesmo que você não consiga no dia executar 100% da ação que você coloca aqui, o seu cérebro ele já para pensar diferente quando acontecer a situação diferente. Porque quando chega o cansaço, quando chega uma situação adversa, o seu cérebro ele recebe um cortisol gigantesco de estresse e ele fala: perigo! E quando o corpo está em perigo, adivinha o que ele quer para poder melhorar esse perigo? Triptofano e serotonina, hormônios. E onde eu tenho isso? Onde eu consigo? Carboidrato doce. Então, é esperado fisiologicamente que você busque esse tipo de alimento e gordura também, tá? Mas em menos proporção. É esperado. Então, a gente precisa se antecipar a isso, né? Já que a gente não vai virar herdeira. E aí, vamos lá. Vamos traçar aqui e escrever? O que você vai fazer novamente, ao invés de usar a comida como válvula de escape, quando as situações acontecerem? Quando a ansiedade bater, quando o cansaço vier, né? Foram as duas coisas que vocês trouxeram aqui para mim. Quando a noite chegar, ninguém trouxe nada mais diferente. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer quando ocorrer novamente? Fala comigo, Márcia. O que você vai fazer quando essa situação acontecer aí com você, de rotina exaustiva? Então,
como agora eu estou consciente disso, né? Primeiro eu respiro, agora eu respiro. Paro, respiro, vou tomar um banho, sento para, se tiver na hora de comer, eu sento com muita calma. Parei de tomar café da manhã correndo, de comer correndo. Então, à tarde, eu sento com muita calma, faço o meu lanche, aí depois eu vou para o computador. Porque se eu falar, não, eu vou para o computador, aí vem a fome. Aí, quando a fome vem, é o que tem na frente. Então, agora não, eu sei que eu tenho que ter esse trabalho. Estou dando um exemplo, né, do que realmente me deixou ansiosa em 2025. Então, agora não, agora eu paro, tomo um banho ou já lanche primeiro para depois pensar trabalho. Porque aí, senão, a vida engole, né? E aí, vamos lá. Vamos construir nosso 2026 diferente, porque a gente já entendeu o que deu bom, o que deu ruim e como que a gente vai pautar nossas metas, combinadas? Então, vamos lá. Eu dividi aqui em metas de corpo e saúde, metas de rotina, metas de vida, tá? Para que a gente tenha ali vários campos abordados. Por quê? Nós não somos só estômago, só cérebro, só mão, sabe? Só não. A gente é um conjunto de coisas. E se um pilar está descompensado, a grande chance da gente comer uma emoção, né? É o que geralmente acontece. Então, vamos traçar ali pequenas metas claras e reais? Então, primeiro de tudo, né? Qual é o teu peso-alvo? Qual é uma meta real? Não um peso de adolescente de 15 anos. Qual o peso, né, que você se olha no espelho e fala, caraca, esse peso eu me sentia bem, sabe? É um peso que eu fico legal. Não o peso do IMC, não o peso que dita um corpo da magreza, da beleza, não. O peso que você se sente bem. Qual é? Vamos anotar aqui. Coloquem aí também, se vocês quiserem, no chat. A Aline falou, deve ser por isso que eu gosto de treinar à noite, pois consigo ficar mais relaxada após o treino e não tenho vontade de comer nada de doce. Exatamente, Aline. Por causa dessa questão do hormônio, né? Você produz mais hormônios que fazem o mesmo sistema de regulação hormonal que o carboidrato e o doce, tá? E aí você já aniquila isso. Então vamos lá. Qual vai ser a meta de peso objetivo? Botou aí, Marcinha? Eu não recebia esse planner, tá? Esse diário. Ah, não botou? Cara, não, eu mandei pelo WhatsApp. Mas quando acabar aqui eu mando para você de novo. Mas eu mandei lá no WhatsApp, tá? É que você tem dois números, vê para qual número que foi. Mas eu mandei hoje sim. E aí, beleza, botou o peso? Todo mundo botou? Vamos botando aqui, ok, aqui. Eu já botei até o meu aqui. Eu fiz esse planner, tá, gente? Antes de entregar para vocês. Energia que quero ter. Bota lá. Qual é o tipo de energia que você quer ter? Você quer ter uma energia positiva? Quer ser focadona? Você quer uma energia mais neutra? Você quer uma energia, né, mais tranquila? Qual é a mood que vai ser do ano? E sintomas que eu quero reduzir? Quais são os sintomas que você quer reduzir? As dores que você quer diminuir, né? O que você tem hoje de dor de cabeça, dor nas articulações, dor de coluna, enxaqueca, náusea, azia, ficar rotando toda hora, sabe? Quais são os sintomas? Constipação, que é a prisão, né, de ventre, do intestino. Quais são os sintomas que você quer reduzir ali na tua saúde? Conforme vocês forem colocando aí, vocês vão me dando ok aqui para eu poder evoluir, tá? A Aline já deu ok. Márcia também. Claudinha, ok aí também. Carla, não sei se você tá aqui por ainda. Foi. Vamos traçar as metas da rotina. Alimentação. Então, para conseguir, né, ter uma alimentação saudável, ok? Qual vai ser meu foco nessa alimentação? Coloca aí. Vai ser manter a água? Vai ser fazer marmita? Vai ser fazer hortifruti toda semana? Vai ser dizer mais não que sim? Coloca a meta ali de rotina para a alimentação.
Aline, ok. Márcia também. Claudinha, ok também. Movimento. Qual vai ser a sua meta de movimento? Ah, eu vou treinar 3 vezes na semana, no mínimo. Não vou negociar com esse número. Não, vou treinar 5. Coloca ali qual vai ser a tua meta de organização de treino da semana. E bota uma meta possível, novamente, porque não adianta ficar com uma meta fora da casinha que não vai funcionar. Tem que ser uma meta realista, tá? Lembra disso. Então coloca aí. Ok. Qual vai ser a tua meta da rotina do sono? Ah, eu tenho que ter no mínimo 6 horas, porque senão não funciona. 7 horas para mim é o negociável. Qual vai ser a tua meta mínima de sono? Coloca em números sempre que possível, porque é mais fácil de você mensurar. Ok, aqui. E qual é a meta de organização para que as coisas de cima funcionem? Eu trouxe aqui meu exemplo. Para minha meta de alimentação funcionar, a minha alimentação, a minha organização tem que estar aqui uma vez por semana, uma vez por mês. Eu já tenho que ter. Sexta-feira eu já encomendo no Hortifruti, encomendo no mercado. Na sexta de tarde eles entregam, né? Graças a Deus eu tenho equipe aqui em casa, então a babá já me ajuda nisso e já guarda ali as coisas. Mas à noite eu já chego lá no sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, fazendo coisinhas ali de marmita. Então bota ali qual que é a sua meta. Como que você vai se organizar para que as coisas andem para você. Até aqui tudo bem? Vão me dando aí, ok? Ok, beleza. Vamos pensar agora na meta de vida. Qual vai ser a sua meta para o religioso? Porque sim, isso importa, tá? Nós não somos só, como eu falei, um pacote de órgãos. Qual é essa sua religiosidade, né? Não significa que você precisa ter uma religião, mas como que está a sua espiritualidade? É isso. Ah, então eu gosto de fazer oração, eu acredito em Deus. No que você acredita? E como você vai colocar uma meta para se melhorar nisso? Coloca lá, eu quero ler uma leitura bíblica X vezes por semana, por mês. Enfim, coloca lá a tua meta. Agora vai doer, hein? E o financeiro? Como que tá? Qual a meta para o seu financeiro? É poder diminuir os gastos, é poder investir mais na sua saúde do que em doença, é tirar o iFood da sua vida, né? Enfim, bota lá tua meta de financeiro, ok? Todo mundo foi? Ok. Qualidade de vida. Qual é a sua meta para você falar assim, caraca, esse ano eu melhorei minha qualidade de vida? É ter mais tempo social ali com sua família, com seus amigos, é poder fazer uma viagem ali no ano, é você conhecer um lugar que você nunca conheceu, é você fazer uma coisa diferente, né? Então bota lá para ver o que é qualidade de vida para você, tá? Foi? Vamos agora para o tempo para mim. Isso aqui é um inegociável muito importante, tá? Então, aqui qual é a questão? Vale a pena você colocar o que para você funciona de melhor. Por exemplo, para mim funciona muito bem massagem, drenagem linfática, coisas assim nesse sentido, tá? Então, o que funciona para você de tempo para você? Funciona para mim também fazer unha, funciona para mim tomar um banho aquecido com uma vela, né, de lavanda. Então, o que funciona para você? Bota ali. Como que você vai sentir que teve mais tempo para você? Foi todo mundo aqui, gente? Ok para todo mundo? A Aline já deu ok, Cláudia também. Foi Márcia. Tentei te mandar aí no WhatsApp, depois você dá uma olhada, tá bom?
Mais alguém não recebeu o planner, gente? Coloca aqui qualquer coisa que eu mando depois, tá bom? Coloquem aí no chat se alguém não recebeu. E aí vamos avançar. Aqui eu quero que preciso que vocês falem para a gente poder dar clareza e orientação, tá? Mas eu escolhi aqui 3 vilões para a gente matar e já se antecipar para conseguir colocar ali uma solução para cada um, tá? Apesar de ser bonitinhos, eles são ordinários, tá? Então vamos lá. Quero que cada uma coloque aqui um vilão no chat para a gente poder construir ações em prol da solução desses vilões. Contem aí, quem é que vai ser a primeira? Ansiedade, Aline botou aqui. Ansiedade, beleza. Mais alguém? Tem que ser 3 diferentes. A Aline já deu um da ansiedade. E aí, vamos lá, vamos trabalhar com esse aqui primeiro, tá? A ansiedade é um vilão que pode ter vários cunhos. Pode ser emocional, pode ser uma necessidade química do corpo por baixa produção de hormônio ou alguma questão química ali da coisa. Então, é importante a gente primeiro identificar a causa dela. E aí, depois de identificada a causa dela, tratar, obviamente, terapia, psiquiatra, enfim, aquele combo, e nutre porque a alimentação está totalmente envolvida com isso aqui. Às vezes, uma desbiose intestinal, ou seja, alteração da flora intestinal, você causa ali ansiedade, tá? E aí, beleza, identificado ali e solucionado a causa raiz, vamos traçar uma mão na massa? Então, quando eu estiver ansiosa, ao invés de comer como se não houvesse amanhã e ficar culpada depois e comer mais porque está culpada, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma lista de petisquinho do bem, vou combinar com a minha Nutri ali uns SOS. Eu vou sair do ambiente que eu tô, vou dar uma volta no quarteirão e desanuviar, eu vou treinar, que você, né, Aline, falou bem aqui, que realmente isso diminui ali o cortisol e diminui a questão da compulsão. Eu vou ligar para uma amiga, vou ocupar minha cabeça vendo um dorama, sei lá, olha, já me revelando aqui. Vou assistir um show de Sandy Júnior. Sabe? O que você vai fazer para poder diminuir a ansiedade? Então, coisas que você ame. Coisas que conversem com o seu coração. A Claudinha falou, ouvir uma música. Exato. Coisas que você ame fazer. O que nutre a sua essência? Nutre o seu coração? O que faz você sorrir? Independente ali do caos, sabe? É isso. Então, essas são as coisas que você vai escrever nesse quadradinho da ansiedade. Combinadas? Então, escrevam aí. Quem vai me dar o segundo monstro? Para a gente conversar um pouquinho. Escrevam no chat ou falem, gente. Vocês estão muito caladas. Precisa falar mais. Foi. Eu Fala aí. acho que um monstrinho para mim é a falta de planejamento. Isso para mim é um monstrinho. Muito bom. Tá. Porque se eu não tiver com a minha marmitinha pronta, eu vou comer na escola e aí eu não vou comer certo. É isso. Exatamente isso. Então, bota aí. Falta de organização, de planejamento, enfim. Vulgo também conhecido também como falta de tempo. As pessoas também colocam muito e é mesmo monstrinho. As pessoas acham que não, mas sim, é o mesmo monstrinho. Porque as 24 horas são iguais para todos nós. E aí, quando a gente tem organização e planejamento, esse monstrinho é silenciado, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer, Márcia, para poder melhorar isso? A questão do... Não tem muito por onde fugir, mas quem não se planeja falhar. Então, pega o planner, que a gente vai ter aqui mais para frente também, e já escreve ali. Então, para eu não deixar de fazer minha marmita, para eu não deixar de fazer tal coisa, o que eu preciso fazer? É o caminho inverso. Então, é o que eu falei aqui agora. Para eu fazer minha marmita todo primeiro final de semana de cada mês, eu já tenho que quinta-feira mandar uma lista para hortifruti. Eu já tenho quinta-feira mandar uma lista pro mercado. Eu já tenho que pedir, de repente, a funcionária que trabalha comigo para poder olhar e ver se tem alguma coisa na geladeira estragando ou não, ou se está faltando alguma coisa ou não, sabe? E aí já me dá esse feedback. Ou não, se é só você chega em casa e já tem que olhar. Então, eu tenho que
etapas, né? Para fazer marmita, eu preciso ir no hortifruti ou no mercado, eu preciso cozinhar, eu preciso entender o que que falta para poder comprar. Eu preciso saber qual é o cardápio que eu vou fazer para montar a lista de compra. Então, tem que escrever o que é, o que tem que fazer e colocar na agenda. Porque se não tiver na agenda, não vai, não funciona, tá? E até porque quem não tem agenda vira agenda de todo mundo. Então, se você definiu que você vai toda sexta-feira no hortifruti, não negocia com o seu sagrado, não negocia com a sua saúde. E bota isso na agenda. E quando a pessoa chegar para você e falar assim, ah, mas na sexta você não pode fazer tal coisa, não? Não, porque na sexta eu vou ter que ir fazer tal coisa. Vou ter que ir no hortifruti, vou ter que... Agora, se você não botou na agenda, aí sábado dá, aí domingo dá, aí bate a preguiça, aí bate o cansaço, aí choveu, aí ficou calor, entende? Então, precisa definir, estar na agenda, estar no teu planner, senão não sai. Deu para entender um pouquinho? Aí, Márcia, abre o microfone e fala para mim. Fez sentido para você? Não fez? Você achou que resolveu? Total, total. Deu clareza? Sim, sim, eu já adotei essa estratégia e vi que dá certo. Isso aí. Porque eu acabo, se não tiver a minha. E eu não faço só para o final para o trabalho, não. Eu incluo no final de semana também. Então, eu pego lá o meu potinho com a minha porçãozinha, só vou repondo as saladas, né? Vegetais. Isso aí. Isso aí. Perfeito. Quem vai me dar o terceiro monstro, gente? Esse com linguão para fora. Eu escolhi monstros bonitinhos, vai. Quem Eu vai me dar? diria que é a gula, né? Uhum. A gula. Ele lembra a gula, não lembra? Perfeito. Vamos falar da gula, então. A gula realmente é quando a gente tem o olho treinado a comer muito. E isso, obviamente, faz com que cada vez mais nosso estômago fique maior e caiba mais comida. Nosso estômago, ele é literalmente um saco, né? E é um músculo. Quanto mais você estimula o músculo faz o quê? Cresce. Por isso que lá na etapa do Fábrica Diamante, vocês têm uma etapa que vocês não conseguem comer muito volume. Porque eu faço o caminho inverso com ele, né? Então, eu reduzo o estímulo para ele. E aí ele volta ao tamanho normal. Qual é a questão aqui? A dica de botar 2 pratos funciona. O visual conta muito. Hoje, por exemplo, eu fui comer uma quebra de jejum intermitente que eu fiz. E na quebra de jejum a gente tende a comer mais, porque, né, já que não comi, vou comer como quando não houvesse amanhã. E aí precisei fazer um exame, usei o Jaqui para o bem. Já que ia fazer o exame, meti um jejum intermitente aqui para poder fazer um teste aqui de glicemia, enfim. Conclusão, ao invés de pegar e comer um pãozinho, igual eu comeria com atum, eu enganei meu cérebro para poder dar voz ao monstro da gula. Então, ao invés de pegar um sanduíche, sei lá, vai montar um queijo quente. Aí, uma fatia de pão de forma, outra fatia de pão de forma, uma fatia de queijo, você junta aquilo ali e põe na sanduicheira. Jeito errado para quem tem gula. Jeito certo para quem tem gula. As mesmas fatias de pão abertas, com proteína aqui, queijo, assa na airfryer. Olha aí o visual. Caraca, vou comer 2 pães com, sabe? Ao invés de comer um sanduíche, comeu 2 pães. A caloria é igual, mas o jeito de olhar visual para o cérebro é diferente. A quantidade de tempo que você vai mastigar e avisar que chegou comida é diferente, tá? E a saciedade é diferente. Olha a diferença. Então, vale para o prato de almoço, vale para os lanches essa visão. E aí, uma pessoa gulosa, uma vitamina é tiro no pé. Agora, imagina numa mesa: iogurte, fruta, aveia, leite em pó para botar na fruta. Olha a diferença de visual do que um copo com um negocinho para beber. Então, tem que entender ali como que está o nível da sua gula e o máximo que você puder maximizar e pulverizar para demorar a mastigar e botar para dentro é melhor. Chocolate na gula. O guloso, ele tem dificuldade de pegar e comer um quadradinho, igual eu falo para fazer.
ele quer pegar o chocolate todo. Soluções, se são 20 gramas, se são 40, se são 30, porciona a quantidade que eu te orientei, que eu faço isso individual, né? Passa o papel filme nessa quantidade e congela. O chocolate congelado vai demorar mais a derreter na boca, você curte mais o processo, entende? Então, para gula, eu iria identificar exatamente o momento e iria fazer o poder da multiplicação, tá? Fez sentido, Márcia? Fala aí para mim. Sim, com certeza. Fiquei imaginando o sanduíche dentro da airfry, achando que e ainda poderia colocar ali um alfacezinho, né? Uma cenourinha ralada. Ah, hoje o meu foi atum, foi pão de brioche. Aí o pão de brioche é aquele pão de hambúrguer, né? Eu cortei, ao invés de comer um, cortei no meio, botei como dois, botei atum, atum mesmo, tirei da lata, botei ali, botei o tomate picado, botei uma cenourinha e a fatia de mussarela. Foi exatamente assim que eu fiz, tá? E aí foi ótimo, porque me saciou bem. Mas alguém tem algum monstrinho diferente? Acho que não, né? Ninguém falou nada aqui, vamos avançar, tá bom? Eu vou precisar sair, Pode ir, Márcio, não tem tá? problema não, tá? Desculpa, tá muito interessante, mas agora eu tenho que Não, pode ir, atender aqui uma demanda de casa. não tem problema, vai ficar gravado, aí você pode assistir, tá bom? Tá bom? Obrigada, tá? Boa noite para você. Boa noite. E aí, vamos falar sobre a rotina. Qual é a questão aqui, né? A rotina, ela é imprescindível de ser analisada e organizada. Porque quando a gente não consegue fazer isso, a gente vira a rotina de todo mundo, a gente vira a agenda de todo mundo. Então, aqui, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês coloquem ali qual horário que você acorda, né? Ah, eu acordo sempre às 8 da manhã, sempre às 7 da manhã, às 10. Qual é o café da manhã ideal, né? Ah, minha manhã, café da manhã não, desculpa. Qual é a minha manhã ideal, né? Ah, a minha manhã ideal é quando eu não atraso o despertador, quando eu não fico desligando ali para poder, né, ficar com mais 5 minutos, mais 5 minutos. É quando eu consigo tomar banho na noite anterior, porque aí eu já acordo e só me arrumo. Então, bota ali qual é a tua manhã dos sonhos, tá? 3 pontos pelo menos. Café da manhã. Qual seria o café da manhã para você dos sonhos, né? Ah, o café da manhã para mim tem que ter o pãozinho, senão eu sinto que eu desenergizo, não fico legal ali. Tem que ter um doce, eu gosto do doce, então bota uma fruta ali. Assim como vai fazer para o almoço, assim como fazer para janta, tá? Então coloca ali suas grandes refeições ideais, que é café, almoço e janta. Depois a gente vai parar para pensar como que é o lanche. Eu faço colação, o lanche da manhã? Eu faço o lanche da tarde? Por quê? O lanche da tarde, ele ajuda você não atacar o doce à noite. Ele é um lanche que te diminui ali o hormônio ruim, né? O hormônio do estresse. Então é importante você colocar ali um lanche inteligente, que tenha proteína, que tenha fibra. Então, quais são os lanches mais práticos que eu posso deixar de SOS ali para mim? Né? Como que é o meu movimento mínimo por dia? Resgata o que você colocou lá na tua meta, né, na outra página, e coloca aqui qual vai ser o mínimo para atingir os meus minutos semanais. E qual vai ser o ritual para eu desacelerar a noite? Para eu diminuir meu cortisol? Vai ser uma leitura? Vai ser um vídeo? Vai ser uma TV? Vai ser conversar com alguma amiga? Vai ser vai ser no trio espiritual? Vai ser um banho relaxante? Então, vem aqui visitando e escrevendo todas essas etapas, porque isso aqui não é só mais do mesmo. Isso aqui, ela é um pilar de modulação hormonal, gente. É um pilar de modulação para evitar estresse mesmo, tá? Aqui a Aline botou também, pensei no tomate na alface. O que eu aprendi é que fico extremamente feliz em saber que consegui entender que fruta é sobremesa. Isso é muito bom, porque é sobre, né? A fruta é ótima, uma ótima sobremesa. Alguém quer pontuar alguma coisa dessa página? Dessa página aqui do nosso Diário Diamante, da rotina? Alguém tem dúvida sobre isso? Senão eu vou avançar. Como vocês estão mais caladinhos, para não ficar falando aqui. Foi, vamos lá. E aí, aqui eu trouxe para vocês os pilares de planner. Então, a gente vai pegar tudo que a gente organizou até aqui e vamos transformar
nas nossas ações diárias, tá? Então, eu quero que você pegue aqui, ó, cada mês você vai ter uma ação e uma meta a seguir, tá vendo? Ó, ações e metas. E eu quero que você traga para cá todos os combinados das metas. Não só da meta do emagrecimento, da saúde, mas metas no geral, do espiritual, do financeiro, tudo. Tudo que é importante. Você escrever a meta que você escolheu para seguir naquele mês e o que você vai fazer de ação para chegar àquela meta. Então, por exemplo, eu escolhi aqui no primeiro mês emagrecer 3 quilos. Então, para emagrecer 3 quilos, eu preciso seguir o plano direitinho da Nutri, não fraquejar, digamos assim, né? Ali saindo muito do proposto. Ah, eu preciso manter o meu ritmo em exercício. E eu preciso não negociar com a água, porque eu sei que quando eu não bebo água, eu fico com mais fome e isso vira um caos. Então, a meta são os 3 quilos. Mas para chegar nos 3 quilos, o que eu vou mudar? O que eu vou vigiar? Qual vai ser meu ponto de atenção? E todos os dias você tem que revisitar isso aqui para dar o check no seu quadrado. Então, entendeu como a gente vai preencher? E isso aqui ao longo do ano todo. Sempre esse raciocínio. O mês está aqui, a meta que você vai querer e as ações rumo a essa meta. Tá? Então, tem toda a nossa organização aqui, todos os meses iguaizinhos, para que você consiga seguir. E aqui, eu escrevi uma carta para que você se comprometa com você mesmo. Porque não adianta eu estar aqui me dedicando e fazendo tudo isso, mas você não agir. Você tem que colocar a ação na ponta. Então, escreve seu nome, imprime, assina e coloca num lugar visível. Coloca esses meses aqui em lugares visíveis. Não deixa esse planner bonitinho guardado. Isso aqui é uma coisa para você usar todo dia. Cola dentro do armário, cola na mesa do trabalho, bota ali no celular de papel de parede, mas pinta aqui. Hoje eu fiz, hoje eu atingi minha meta. Pinta o planner. Hoje verde eu consegui. Vermelho deu tudo ruim. Escreve o porquê para você melhorar no dia seguinte. Entenda. O erro, ele não pode ser só mais uma coisa comum no seu dia a dia. Tem que ser um ponto de análise para você acertar para o dia seguinte. Senão vira uma bola de neve todas as vezes, tá? E aqui eu coloquei com carinho, na verdade, né? Essa carta de boas-vindas para 2026 e de parabenização pelo final do ano, porque realmente, gente, vocês arrasaram, sabe? Vocês tiveram excelentes resultados e eu não quero que vocês deixem essa peteca cair. Não quero que vocês percam esse resultado. Eu quero, muito pelo contrário, eu quero que vocês ainda sigam além, sabe? Porque tem tanto ainda para a gente conseguir construir, tem tanto ainda de maravilha para você seguir e que pode acontecer. Então, basta você querer, de verdade, assim. Estou muito feliz com toda ali toda ali a conquista de cada uma, mas eu quero, obviamente, que vocês vão além, né? Não quero que fique ali no mais do mesmo, tá? E é possível, tá? Eu sei que é possível, eu sei que vocês conseguem. Eu vou passar aqui um vídeo, vou tentar de novo, né? Passar um vídeo que eu fiz que vai resumir um pouco disso, né? Do que eu falei e de tudo que eu vejo de potencial em vocês, tá bom? Eu estou muito, muito feliz com esse processo com a doutora V. Está sendo muito bom essa experiência com a doutora Verônica, tá? E vale a pena. Aos poucos, mas a gente consegue, a gente é capaz. Então, quando eu cheguei aqui, com a doutora Verônica, eu sentia muitas dores nas articulações, principalmente no joelho. Meu sono era péssimo, não tinha qualidade no sono. Eu sentia muito cansaço, que eu achava até que eu nem ia conseguir trabalhar. Hoje, eu não tenho mais as dores nas articulações, eu tenho uma qualidade de sono incrível e eu tenho uma saúde 100% hoje. Acabou todo o meu cansaço. Desde que eu comecei a consultar com a Verônica, eu tenho aprendido sobre alimentação, até porque eu sou uma obesa severa, então meu caminho é muito longo. Aqui eu tenho que emagrecer quase 50 quilos, e a Verônica nós temos feito nosso plano alimentar sempre juntas, na minha realidade, então eu tenho aprendido o porquê de cada alimentação, ela sempre me explica, eu tenho entendido isso, que ela me ensina realmente a cuidar da minha saúde, eu estou muito feliz. Então, excelente. A palavra que eu tenho é excelente. Por quê? Disposição,
para nós que estamos na faixa dos 50, dói tudo. Então, assim, você acordar sem dor, primeiro que você dormir bem. Dormir bem já é um fator muito forte. Então, você acorda mais disposta, você tem mais ânimo, aí você consegue se olhar no espelho melhor, você consegue ver uma luz, aí você consegue resgatar aquela felicidade que estava ali adormecida. Emagrecimento não é dieta, é um método. Emagrecimento não é dieta, é método. Emagrecimento não é dieta, é método. Emagrecimento não é dieta, é sentindo uma pessoa, me sentindo mulher. Isso que é o principal. Olha, nesse tratamento que a gente apenas iniciou, tem menos de um mês, são 21 dias, eu já sinto diferença em muitas coisas. No meu humor, na minha disposição, no meu foco em manter a alimentação adequada. As pessoas têm reparado que eu estou diferente, que eu estou mais ativa. Eu também tenho dormido melhor, não tenho deixado de comer nada que eu gosto e tenho me sentido muito satisfeita com esse resultado que eu alcancei até agora. Olha, eu cheguei aqui nessa segunda, eu não esperava de ter emagrecido o que eu emagreci. Então, assim, eu estou muito feliz, confiante, e realmente só depende de mim, né? De força de vontade, de planejamento. E eu estou feliz porque eu tenho certeza que na próxima volta aqui eu vou estar bem melhor. Tive um resultado surpreendente agora, devido às festas, não extrapolei, ainda tive um bom resultado, ainda perdi alguns quilos aí. Né? Surpreendi, porque perdi 4,2 kg depois de festas, né? 2 festas, Natal e Ano Novo, com reunião familiar, né? Com pessoas que costumam fazer comida gourmetizada, servindo comida gourmetizada, eu consegui passar por essas refeições, né? Tanto da noite quanto do dia seguinte, e consegui manter o peso, né? E até emagrecer mais do que eu esperava. Eu achei que foi muito bom. Para mim, eu fiquei muito feliz com os resultados. A gente teve uma diferença bem significativa nas medidas, né? E tudo, né? Na vida da doutora Fábio na clínica, o meu estado mesmo de cansaço físico, né? Tudo isso melhorou, isso está se ajustando. Então, assim, eu estou bem feliz com os resultados. E em pouco tempo, muito pouco tempo, fiquei admirada de eu ter conseguido estar batendo a meta. Agora eu consigo controlar a vontade do doce e consigo dizer não ao doce em alguns momentos. Quando como, não tem aquela culpa, né? Aquele sentimento de... aquele peso. Eu consigo dominar o doce e ele não me domina mais. E para 2026, faço um convite, diamante, dizer chega ao que pesa e escolher o que cuida. Bem-vinda ao ano do Chega. É isso, gente. Assim, eu tô muito orgulhosa e eu quero construir esse ano de chega para vocês. Porque, né, às vezes a gente precisa, eu tô emocionada, às vezes a gente precisa dar chegas na nossa vida para que as coisas andem. Chega de ansiedade, chega de dor, chega de exame ruim, chega de achar parte quase inteira do meu salário na farmácia, chega de ficar devendo ali um cartão de crédito alto só com um aplicativo de delivery de comida. Chega, sabe? Eu quero que vocês tenham ali uma vida próspera, plena, uma vida de um verdadeiro diamante, igual eu enxergo vocês, né? E que vocês consigam aqui construir isso nesse ano 2026. Eu sempre gosto de dar um tema para o meu ano, e eu venho trazendo muito isso para as diamantes, né? Tem 3 anos que eu sempre dou uma carinha para o nosso ano. A gente teve em 2023 nosso ano 500k. 2024 a gente teve o ano da Diamante, quando nasceu essa temática toda. 2025 foi o ano de 1 tonelada. E esse ano 2026 é com muito carinho que eu anunciei para vocês o ano do Chega, né? Eu também tô, Claudia, emocionada. Esse ano vai ser o ano do Chega, porque eu quero que vocês deem muitos chegas. E ao longo do ano a gente vai dar vários chegas, tá? Eu organizei um chega para cada mês. E a gente vai ter lives temáticas, a gente vai ter aula aqui na Confraria das Diamantes, a gente vai ter muita motivação, a gente vai ter desafio, a gente vai ter tudo organizado em cima desses chegas que eu identifiquei ao longo do ano que vocês precisam dar, para que não tenha efeito sanfona, para que você não tenha ali uma calcinha enrolando, para que você não tenha que tirar a jeans que você ama para substituir por uma legging, usar uma blusa justa porque a barriga não vai estar marcando. Sabe? É esse tipo de chega que eu quero que vocês deem. Eu quero que você chegue na loja e você fale assim para a vendedora: eu quero aquela calça ali, e ela te fale: qual o seu número? 44? Você fala: não, 40. Sabe? É esse tipo de coisa que eu quero entregar para vocês. E para isso a gente vai ter que dar chega em tudo que não agrega mais na sua vida.
tá? Então, revisita seu planner, cuida do seu sagrado, da sua base, que é cada um tem o seu, né? A minha é muito forte, família, espiritualidade, né? A profissão, para mim, é uma coisa que, para mim, é meu sagrado. Nossa, virou a leoa, se falam da minha profissão. Então, cuida do seu sagrado e revisita esse planner. Se você não conseguiu fazer aqui comigo no ao vivo, porque está enrolada, porque está em outra situação, né? Assista, tá? Mas esse ano, linda, é isso, Carlinha, vai ser teu chega, entendeu? Porque eu quero que chega de tudo que é ruim e que não te agrega. E realmente eu elaborei 12 chegas, né? Ao longo do ano a gente vai trabalhar sobre isso. Vocês são as primeiras que estão sabendo disso. Isso foi uma coisa que eu montei nesse final de semana que eu estava ali em viagem profissional e me veio isso muito no meu coração. Eu sou uma pessoa muito intuitiva e eu escuto e eu fui lendo ali a pesquisa de satisfação de vocês, né? Até se vocês não preencheram, se tiver alguém aqui que não preencheu a pesquisa de satisfação, eu vou deixar aqui o link para que você preencha, porque essa pesquisa, eu estou me pautando muito nela para construir coisas melhores para vocês no próximo ano, tá? Então, a gente já vai ter muita mudança na Confraria das Diamantes, a gente vai ter mudanças no programa nutricional para melhores também, e a gente vai ter o ano do Chega, porque eu não quero ninguém aqui com menos do que é para ter nessa vida maravilhosa que vocês merecem ter. Vocês são maravilhosas. Só isso que eu tenho para dizer. Tenho muito orgulho de ser a última nutricionista de vocês, gente. Ó, muito feliz, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fale. Abra a câmera, fale. Eu creio e recebo. Ai, Claudinha, que bom, porque eu já tô aqui, ó, emanando coisas positivas para vocês. E é isso, gente. Estou muito orgulhosa, tá? Vou deixar aqui o link para vocês preencherem essa pesquisa de satisfação. Por favor, não esqueçam. Fiquei muito feliz. Vou pausar aqui a gravação, tá? Mas contem comigo nesse ano para que vocês consigam ali lapidar a melhor versão de vocês. Qualquer coisa,